Buenas tardes. Muchas gracias. Hoy estoy acá para decirles que Occidente está en peligro. Hoje estou aqui para dizer que o Ocidente está em perigo. Está en peligro porque aquellos que supuestamente deben defender los valores de Occidente se encuentran cooptados por una visión del mundo que inexorablemente conduce al socialismo. Aqueles que deveriam defender as ideias do Ocidente foram cooptados por ideias que levam ao socialismo Y en consecuencia a la pobreza. e à pobreza. Lejos de ser la causa de nuestros problemas, el capitalismo de libre empresa como sistema económico es la única herramienta que tenemos para Aí ele fala que o livre capitalismo é a única terminar con el ferramenta hambre, la pobreza para enfrentar a pobreza, e ele fala, não tem falhas no capitalismo de mercado. Isso é falso, é fake. y la indigencia a lo largo y a lo ancho de todo el planeta. La evidencia empírica es incuestionable. Por eso, como no cabe duda de que el capitalismo de libre mercado es superior en términos productivos, la doxa de izquierda ha atacado al capitalismo por sus cuestiones de moralidad, por ser, según ellos, dicen sus detractores, que es injusto. Ele diz aí que atacam dizendo que o capitalismo de mercado, de absolutamente livre mercado, ele tem problemas, ele é injusto, Dicen que el capitalismo es malo porque es individualista. porque é individualista. Então, o que ele ataca? Ele ataca aí no discurso dele, Ana Prestes, a ideia de justiça social. Ele diz que é fake a ideia de justiça social. Você não achou absurdo isso? Eu estava sem som aqui. Ele disse que qualquer iniciativa coletivista, né, quaisquer iniciativas de coletivismo são altamente prejudiciais para a humanidade, para a economia, e foi essa a tônica. Y que el colectivismo es bueno porque es altruista, con la ajena. Y en consecuencia bregan por la justicia social. Sobre pretexto de un supuesto fallo de mercado, se introducen regulaciones. O coletivismo traz regulações, né? Traz regulações que são prejudiciais, segundo ele. Sob o pretexto de supostas falhas de mercado, Exato. eles introduzem Que lo único que regulamentações. generan es distorsiones en el sistema de precios que impiden el cálculo económico y, en consecuencia, el ahorro, la inversión y el crecimiento. Que isso aí como se Estas ideas como se o povo atrapalhasse a economia. nocivas O povo han atrapalha pregnado a economia. fuertemente en nuestra sociedad. Los neomarxistas han sabido cooptar el sentido común de Occidente. Lograron esto gracias a la apropiación de los medios de comunicación. Daí ele fala que os neomarxistas, quer dizer, é uma ideia maluca, tomaram os meios de comunicação, quer dizer, estão na Globo, os neomarxistas controlaram a Globo, o New York Times, o Haaretz, todos os meios de comunicação, BBC. a CBS. E De que la aí cultura, capturaram o sentido comum do Ocidente. É muito parecido com o Ernesto Las Araújo, universidades gente. É mesmo. y sí, también de los organismos internacionales. Aí, ó, os neomarxistas, Ana Prestes, você faz parte dessa turma, hein? Você tomou Que poderosa, você tomou né? os organismos multilaterais? Aquele Moreira, o povo, ele ou o cachorro falecido dele, falando? Así es como llegamos al punto en el que, con distintos nombres o formas, buenas partes de las ofertas políticas generalmente Aí, gente, essa aqui é a parte que eu acho mais sensacional. Ele diz assim, todas as ofertas políticas, tirando a minha, são contaminadas pelo coletivismo. Olha o que ele vai falar agora, presta atenção. aceptadas en la mayoría de los países de Occidente son variantes colectivistas. Variantes coletivas. Vamos lá, vamos ver a lista que ele faz. Ya sea que se declamen abiertamente comunistas, fascistas, Comunistas, fascistas, nazis, socialistas, nazistas, socialistas, socialdemócratas, sociais-democratas, nacionalsocialistas, nacional-socialistas, demócratas cristianos, democratas cristãos, Ana Prestes.
Os democratas cristãos são Ele neomarxistas, keynesianos, ele não neokeynesianos, keynesianos, neokeynesianos. Coitado do Keynes, o Keynes deve estar girando na progresistas, populistas, progressistas, populistas, nacionalistas o globalistas. nacionalistas ou globalistas. En el fondo, no hay diferencias sustantivas. No fundo, não há nenhuma diferença substantiva. Gente, ele realmente viajou na maionese. Todos sostienen que el Estado debe dirigir todos los aspectos de la vida de los individuos. O Estado deve dirigir todos os... Pelo amor de Deus, em planeta que você vive, Milei, onde o Estado dirige, talvez na China, mas não aqui. Todas definen un modelo contrario al que llevó a la humanidad al progreso más espectacular de su historia. Então, aí ele fala que a humanidade, ô Ana Prestes, ele fala que a humanidade está em seu momento de progresso mais espetacular da história. Uhum. Sim. Progresso tecnológico, ele fala, não? Não, de progresso. A humanidade está no auge, mas corre risco de ser derrubada pelos sociais. E aí, gente, ele usa o PIB como medida, ele dá um monte de estatísticas antes, né? A gente fez um resuminho aqui, mas ele usa o PIB. E o PIB, ele não mostra... O PIB é muito coisa de Ernesto Araújo, porque o PIB é uma medida que não mostra desigualdade, por exemplo. O PIB não mostra fome. É muito fácil você trabalhar os números de PIB e dizer... Aí, olha o página 12. Página 12, para tirar um sarro dele, colocou: um fantasma ameaça a Europa. Porque é assim que começa o Manifesto Comunista, né? Um espectro ronda a Europa. Um espectro, isso, melhor, um espectro ronda a Europa. Olha que perigo, Milei. E aí o página 12 tira muito sarro. Anacrônico, papelão, de outra galáxia, as reações ao Milei. Inclusive, o Pedro Sanches falou em seguida e detonou numa frase o neoliberalismo, dizendo que o neoliberalismo não funciona. E segundo página 12, quer dizer, eu vi que os aliados do Milei, ele chama os empresários do mundo de heróis. E ele termina, dizendo assim: juntem-se, contem com a Argentina para combater todos esses aí, os social-democratas, os nazistas, tudo junto, né? E os empresários, eles são os heróis das vítimas, os perseguidos, são aqueles que estão sofrendo, né? E os coletivistas são os que atrapalham a economia, né? O povo atrapalha a economia. Para que as pessoas existem, né? Tem que comer, tem que se alimentar, tem que viver, né? Isso atrapalha. É como se ele falasse algo assim. Incrível. Depois ele ataca o feminismo. Ele diz: não tem motivo para que criar Ministério da Mulher, gente? Isso é um absurdo. O gênero não existe. É como o Ali Camel falava aqui no Brasil: o Brasil não é racista. Justamente quando os negros conseguiram as cotas, aí o Ali Camel descobriu que não existia racismo no Brasil, escreveu um livro sobre isso. O ex-diretor da Globo, com o qual eu trabalhei. E agora, bom, o gênero não existe. Agora que as mulheres estão enfrentando o patriarcado, pedindo salário igual, etc. e tal, bom, o gênero não existe dos Milei. E aí ele detona também os ambientalistas, dizendo que o homem não ameaça de maneira alguma a natureza, contra todas as evidências científicas. Então, é uma mistura de Bolsonaro com... Eu achei muito desqualificado o discurso dele mesmo, usando assim para um cara falar isso que ele falou, sem base factual nenhuma. Uma das coisas que ele disse, Ana Prestes, é que ele falou assim: os países que adotaram o livre mercado da maneira que eu penso, eles têm uma expectativa de vida muito maior, renda maior, deu dado. Só que, por exemplo, olha aqui, durante a pandemia, a China ultrapassou os Estados Unidos em expectativa de vida, por causa da pandemia. Olha lá. Rosinha é a China, 77,1 anos,
e azul, Estados Unidos, 76,1. Mas já em 2018, um bebê tudo isso aqui segundo a Organização Mundial de Saúde, que é globalista na visão do Milley, portanto, é tomada por marxistas ou neomarxistas. Um bebê nascido na China, 68,7 anos de idade, comparado com 68,5 dos Estados Unidos, números de 2016, quer dizer, está ali. E ali à direita, vocês podem ver esse mapa embaixo, em 2045, a expectativa de vida da China, que é coletivista, atingirá 82 anos de idade. Olha como foi um crescendo desde a Revolução da China. E mais em cima, é isso um fato que a gente tem chamado a atenção muito aqui, Ana, eu e a Yara. Como esses caras são umas bestas, eles não levam em conta os detalhes, né? A China, como mostra esse mapa, a expectativa de vida é distinta na China. Tem regiões mais, regiões menos, mais desenvolvidas, né? Como é no Brasil. Então, eles usam. E ele fala a partir assim, de uma certeza, né? Impressionante. Tem uma fala que ele fala assim: estamos aqui para alertá-los sobre o que pode acontecer se os países do Ocidente, que se enriqueceram com o modelo da liberdade, continuarem por este caminho da servidão. Não, você não achou que era um discurso meio de argentino? Olha, eu amo a Argentina, mas você não achou uma coisa meio de argentino pretensioso, não? Sim, exatamente. Estou aqui para ensinar vocês, para alertar. Olha aqui, estou aqui para. O cara, ele não tem um mês, ele tem um pouco mais de um mês de posse no governo. Outra coisa que ele falou, assim, quando a Argentina foi livre, lá nos 1800, nós fomos o melhor país do mundo. Sim. Mas, de repente, o coletivismo tomou conta e a gente afundou. Gente, é bárbara essa ideia. O que aconteceu com a Argentina, de quando ela, de fato, era um dos países mais bem-sucedidos do mundo, é que a competição dentro do capitalismo mudou. A Argentina fornecia trigo, fornecia carne para o mundo todo, mas aí vieram outros atores, o Brasil, inclusive, a África, e a Argentina perdeu importância relativa no mercado internacional. Então, assim, isso é tudo dentro dos marcos do capitalismo. Nunca houve comunismo na Argentina, nem socialismo. Então, essa é muita simplificação grosseira. E ele falou, o comunismo matou, não, o coletivismo matou 100 milhões de pessoas. Aqui, aí o pessoal veio falar, e o colonialismo, e o capitalismo? 20 milhões de mortes anualmente. São sabe, é um discurso frágil, né? E aí ele falou, olha, nós estamos no melhor momento do planeta, mas, gente, não é verdade. Nós temos aqui, isso aqui dados de 2021 da Organização Mundial de Saúde, 828 milhões de pessoas no mundo, quase 1 bilhão de pessoas enfrentando fome. Essa beleza que ele falou, que agora a gente está no auge, mas os coletivistas vão nos empurrar. Assim, faz um resumo do discurso dele aí. O que você achou, Ana Prestes? É absurdo, mas é bom a gente rebater, né? É bom, é importante a gente rebater. Primeiro, eu achei um discurso muito à la Ernesto Araújo. Temos que combater os globalistas, marxistas, que estão destruindo a liberdade. Como ele é economista, ele chega a falar da questão da mulher, mas ele fala menos dessas questões. E ali é um fórum econômico também. Pelo menos a isso ele se ateve mais ao tema. Agora, me pareceu um texto que não passou... Parece que foi uma coisa dele mesmo. Não sei se passou por assessores, porque é um texto... Ele chega até a ser simplório nas análises, né? Ele é bem simplório. Eu fiquei pensando assim, gente, parece um debate, às vezes, até estudantil, né, sobre as teses. E perigoso, gente, porque como que um cara desse está na presidência de um país como a Argentina? Eu fico imaginando que esse mundo empresarial
e econômico que frequenta ali Davos, ter ficado decepcionado. Ou outra questão, outra hipótese é que se utilize dessa figura do Milei para ganhos estratosféricos, para, de forma oportunista, fazer desse caos da economia argentina, caos não só econômico, mas também político, né, uma oportunidade de negócios, que a gente sabe que isso acontece, quantos empresários enriqueceram aí na pandemia, no meio ao caos. Assim, e o Página 12, eu assisti o discurso inteirinho, achei bizarro desde o início, escrevi um texto para fórum a respeito, e de fato, não dá para medir. Primeiro que não estava absolutamente lotado o auditório. Segundo, que os aplausos no final foram tépidos. Agora, ele tem um super esquema de internet. Ele tem super esquema. Esse discurso está sendo replicado 200 mil vezes. Eu vi no Twitter aquele pessoal da bolha bolsonarista e tal, assim, elogiando ao máximo. Gente falando que chorou ouvindo o discurso do Milei. Você vai lá na bolha, tá gente emocionadíssima, comparando com o Bolsonaro, por que o Bolsonaro não foi por esse caminho. Gente que realmente acredita nisso, né? Que existe um domínio marxista de todas as redes de comunicação e que o socialismo e o coletivismo conseguiram capturar o sentido comum da humanidade, dizendo que isso que é altruísmo, estão matando a liberdade, estão matando a economia, estão matando o livre mercado. Milena Reis faz uma observação importante, né? A extrema-direita ler na mesma cartilha em todo mundo, sobretudo ataca a Agenda 30, que ele atacou a agenda, que é a agenda da ONU, que é uma agenda, gente, uma agenda conservadora. É o mesmo argumento para eles, põe em risco a soberania. Essa turma está preocupada mesmo com a soberania. Aí, Saulo Garcia, daqui a pouco o presidente lunático vai mandar sinais de celular sobre a cabeça. Bolso-Trump fazendo discípulos. E aí, a Adriana Barreto Pirelli não foi muito diferente do primeiro discurso do Bolsonaro. Esses lunáticos vendem essas ideias, que, assim, mas eu acho que ele foi mais além, porque ele coloca os democratas cristãos e os nazistas dentro do mesmo balaio. É uma coisa tão absurda. Gente, quer dizer, em que planeta vive o Milei? Gente. E eu acho também, Ana, não sei, eu acho que ele aponta para o que ele vai fazer na Argentina, né? Desmonte generalizado, sendo os beneficiários, provavelmente, como aconteceu com o velho da van aqui no Brasil, ele vai criar a Milei burguesia, os amigos do Milei vão se apropriar de todos os bens da privatização em parceria com o dinheiro de fora, com o investimento dos Estados Unidos, etc. e tal, e os amigos dele serão beneficiados. Ele diz que não é interessante combater os monopólios, não se deve combater os monopólios geram renda. Não se pode mexer com a mão livre do mercado. Semana que vem está marcada uma grande greve, né? Vamos ver como vai ser essa greve, dia 24. Semana que vem um embate importante de rua na Argentina. E esse discurso colocou mais lenha nessa fogueira.